A novena de Nossa Senhora Auxiliadora, que vocês estão celebrando nesta paróquia, e da qual hoje eu tenho a alegria de participar com vocês, é uma oportunidade privilegiada de estar na Escola de Maria. Essa é uma expressão que eu gosto muito, olhando para Nossa Senhora, olhando para a sua vida, sua missão. Eu penso numa escola, a escola que nos forma como discípulos e missionários de Jesus. E Maria é a grande mestra, com a sua vida, com o seu jeito, com a sua postura diante do plano de Deus. Nós olhamos para Nossa Senhora, sempre aprendendo coisas muito bonitas dela, e coisas muito boas e úteis para nós. Afinal de contas, ela é uma obra maravilhosa de Deus. Toda obra de arte, ela reflete muito daquele que a realiza. Um quadro, uma escultura, traz os traços do seu autor. Então em Maria nós vemos muito de Deus, porque Ele é o autor desta maravilha que ela é. E com ela nós aprendemos muita coisa boa, que vai também nos colocando sempre mais nessa direção daquilo que Deus sonha para cada um de nós. Ela é um modelo acabado de cristão, que serve a todos nós, que ajuda-nos. Então o título Nossa Senhora Auxiliadora é muito adequado a Maria, porque ela nos ajuda com sua vida, com seu testemunho, com seu jeito, vai nos ensinando a sermos seguidores de Jesus, comunicadores do Evangelho, filhos de Deus, irmãos uns dos outros, a estarmos no mundo como presença que faz diferença, porque assim foi com ela. Olhando para a palavra de Deus de hoje, pensei em duas ideias tiradas da primeira leitura do Evangelho, e numa terceira ideia tirada do tema que nos é proposto nesta noite. Maria que contempla a adoração dos magos. Diz para nós a primeira leitura que está contando o início do Concílio de Jerusalém, um momento tenso que a igreja nascente passou, porque havia grupos que pensavam de maneira diferente. Então houve alguma dificuldade ali. Então, os apóstolos se reuniram, realizaram o chamado Concílio de Jerusalém. E hoje diz que Pedro fez uma fala, depois da qual houve um grande silêncio. Me chamou a atenção esta expressão. Houve um grande silêncio. O silêncio, ele é, na nossa vida, algo muito importante. Eu sei que hoje, nós temos muita dificuldade com o silêncio. Nós nos acostumamos com o barulho de tal maneira que o silêncio nos incomoda, nos assusta. Tem gente que tem pavor do silêncio. Mas o silêncio é algo extremamente necessário para nós. Primeiro, para que nós escutemos a Deus, escutemos a nós mesmos, escutemos os irmãos, escutemos a realidade. Tudo isso vai nos completando, vai nos formando. O silêncio, eu diria, ele é qualidade de vida. Quem não sabe silenciar não vive bem. Vive disperso, voltado para fora, para as coisas, dividido. Nós precisamos do silêncio. Ele nos refaz. E para resolver as dificuldades da vida, como aquele momento que estava passando a igreja nascente, era preciso ouvir o Espírito de Deus, ouvir qual era o pensamento de Deus, para que as ideias diferentes pudessem se alinhar, pudessem chegar a um ponto comum e seguir em paz.
E aí eu penso que Maria é para nós a grande mestra de silêncio. Nela, a fecundidade da sua vida se mostra a partir do silêncio. São poucas as falas de Maria no Evangelho. E aquelas que temos são sempre muito referidas a Jesus. Ela nunca fala de si, nunca está se mostrando, se apresentando naquilo que fala, mas sempre indicando Jesus, sempre ensinando alguma coisa boa. Então Maria, ela contribui muito mais com o silêncio do que com as falas. Mas o seu silêncio não é ausência de palavras. O seu silêncio é expressão de atenção, de acolhimento, de comprometimento. Os orientais, que usam muito, diferente de nós, né, que usamos as imagens para nos lembrar dos santos, das pessoas importantes que fazem parte da nossa caminhada de fé, os orientais usam os ícones. E os ícones da Virgem Maria, que são aquelas pinturas, sempre mostram Maria com um olho bem grande e a boca bem pequena. Talvez, sob o ponto de vista artístico, a gente ia achar que não estava certo aquilo. Mas o olho é grande por quê? Porque é o olhar da fé, da atenção, o olhar fixado em Deus, que capta tudo aquilo que Deus comunica, tudo aquilo que Deus quer. E faz isso no silêncio, na contemplação, na oração, no deixar-se conduzir. O silêncio, poderíamos dizer, em Maria, é também uma expressão da pobreza. De quem não tem nada, mas se deixa encher, preencher, conduzir por Deus. Olha que coisas bonitas nós podemos falar de Maria. Mulher do silêncio. E que podemos aprender com ela, para viver com mais qualidade a nossa relação com Deus. Ah, se nós tivéssemos o olhar fixo em Deus como Maria teve, como nossa vida teria mais qualidade. Porque isso é que vai nos modificando, isso é que vai nos fazendo melhores, isso é que vai nos fazendo sensíveis aos outros, às suas necessidades. Porque Deus vai transformando nossa mentalidade quando estamos atentos ao que Ele nos diz, ao que Ele nos mostra, à sua presença em nossa vida. A conversão que nós desejamos tanto, ela requer sim a nossa colaboração e o nosso esforço, mas ela é antes fruto da graça, é dom de Deus. Quando nós nos colocamos diante dEle, na contemplação, como fez Maria, a toda de Deus, a cheia de graça, porque silenciou para deixar Deus falar em sua vida, se esvaziou para deixar Deus preenchê-la com o seu projeto, com o seu sonho, com as suas maravilhas. Depois nós olhamos para o Evangelho, e Jesus diz assim, eu gosto muito dessa expressão dele: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E o que é que Jesus nos diz? Para vivermos na fidelidade. A fidelidade ao amor, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. E quem melhor do que Maria fez isso? Ninguém. É bonito dizer que Maria é a primeira discípula de Jesus. A primeira seguidora, aquela que cuidou de Jesus, que o gerou, que o formou, mas que também aprendeu dele, se deixou conduzir por ele. Viveu aquilo que foi vendo nele. Então nela a alegria é plena, porque ela está na verdade, na fidelidade, no comprometimento. E ela nos ensina isso. Nossa alegria é verdadeira e duradoura quando nós estamos na verdade de Deus. Quando nós fazemos aquela sua vontade, ainda que com alguma exigência, alguma dificuldade,
Porque a vontade de Deus, ela nos tira do nosso lugar e nos coloca num novo lugar. Isso, muitas vezes, é incômodo para nós. Nós temos que sair da nossa tranquilidade, do nosso estabelecido, daquilo que já se tornou familiar para nós, para fazer uma nova experiência. Mas que nos traz muito mais alegria. Porque na vontade de Deus, a alegria é perfeita. Maria transborda alegria, serenidade, paz, porque ela está onde Deus quer que ela esteja, porque ela é fiel, porque ela faz a vontade de Deus, ela permanece nos mandamentos do Senhor. É claro que nós vamos pensar assim, mas ela teve uma graça especial para isso? Sim, mas nós também temos a graça de Deus para viver na fidelidade. O problema é que às vezes a gente esquece, né? A gente perde de vista isso. Olhamos muito para nós, queremos as coisas de forma muito imediata e perdemos o rumo da vontade de Deus. Para termos presente a vontade de Deus em nós, diante dos olhos, é fundamental que a gente o escute, que a gente seja amigo da sua palavra. Porque é na palavra que Deus vai nos dizendo o que Ele pensa, o que Ele quer, qual é o seu projeto para a nossa vida. Escutar a palavra de Deus, como Maria, nos faz permanecer no Senhor, na fidelidade, e experimentar a alegria plena, a alegria verdadeira, a alegria duradoura. E por fim, olhemos para essa temática que nos é apresentada hoje, Maria e a adoração dos magos. Fico pensando que uma pessoa que é contemplativa, que tem os olhos fixos em Deus, uma pessoa que escuta com atenção a palavra de Deus, é também uma pessoa sensível à realidade. E todas as experiências podem ser oportunidade de perceber a ação de Deus. Normalmente é assim. Quem escuta com atenção a palavra de Deus, quem está sempre acolhendo a Ele, se torna sensível a todas as manifestações dEle, nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Maria era assim, porque estava mergulhada em Deus, nas realidades do dia a dia, percebia Deus lhe falando. E nesse sentido a gente pode dizer, Maria é uma aprendiz. Alguém que está sempre aprendendo. Alguém que está sempre descobrindo alguma coisa nova. E acredito que no dia que os magos foram visitar Jesus, Maria aprendeu muita coisa boa. Trago aqui algumas ideias que fiquei pensando, contemplando, imaginando. Primeira coisa que Maria aprendeu, ela deve ter conversado lá depois com os magos, quem são vocês, de onde que vocês vieram? E ela percebeu que eles vieram de longe, fizeram um caminho longo. É preciso caminhar. Maria aprendeu isso, é preciso caminhar. Para viver com Deus, não podemos ficar parados. É preciso sair do nosso lugar. É preciso ir ao encontro, é preciso buscar, é preciso pôr-se em movimento. A gente diz assim, água parada dá bicho, né? Dá doença, dá dengue. É a água corrente que gera vida. É assim também em nós. É na medida em que a gente caminha, sai do nosso lugar, que a gente vai crescendo. É preciso evoluir, é preciso se transformar. Conversão é um processo constante de sair de nós mesmos, do nosso lugar e ir para frente, ir além. Maria aprendeu, é preciso caminhar. Segunda coisa que Maria deve ter aprendido com os magos, quando contaram do caminho, quando contaram das dificuldades, quando contaram dos perigos que enfrentaram, é preciso perseverar. Vida cristã sem perseverança não acontece.
Hoje nós vivemos num tempo em que tudo é muito imediato, tudo é muito rápido, quer dizer, tudo, muitas coisas. A gente aperta um botãozinho lá no computador, no celular, já aparece o que a gente quer, a gente faz um pedido de alguma coisa, daqui a pouco já o correio vem entregar para nós. Comida, não precisamos sempre ir fora, pedimos para vir em casa. Então, isso vai nos criando uma mentalidade assim de que tudo é fácil, tudo acontece rápido. E as coisas de Deus, e a nossa mudança, e o nosso crescimento, e a nossa santidade não é assim. Vai enfrentando dificuldades, vai encontrando perigos, ameaças, desânimos. É preciso perseverar. Nós vamos constatando sempre mais que, apesar da nossa boa vontade, existe também em nós muita resistência. E se não perseveramos, não chegamos. Os magos chegaram porque perseveraram. Porque foram insistentes, porque foram firmes. Porque dificuldades devem ter enfrentado. Em algum momento ficaram perdidos. A estrela sumiu. Como na vida. Às vezes a gente perde o rumo, a direção, não sabe para onde ir. Mas perseverando, a gente chega. E Maria é um testemunho de perseverança, de fidelidade, de comprometimento, mesmo nas horas escuras da vida. E ela viveu muitas horas assim, mas ficou firme. Terceira coisa bonita que a gente pode pensar que Maria aprendeu com os magos: oferecer a Deus o melhor. Eles deram coisas preciosas, o ouro, o incenso, a mirra. Qual é o nosso melhor para Deus? O que Deus quer de nós? O que é mais importante para Deus em cada um de nós? Demos com generosidade. Maria deu tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente diz, assinou um papel em branco. Sou de Deus. O que Ele quiser eu vou fazer. E sem garantias, sem certezas, apenas a promessa da graça. O Senhor está contigo. O que vai acontecer é obra de Deus. Então, esta confiança que Maria teve, nós precisamos ir adquirindo para darmos o nosso melhor a Deus. Para darmos tudo aquilo que Deus mais precisa para realizar o seu projeto, o seu sonho, a sua obra em nós. Os magos, depois que conheceram Jesus, o adoraram, voltaram para a sua terra por outro caminho. O encontro com Jesus transforma. Maria deve ter percebido isso também. O encontro com Jesus transforma. O verdadeiro encontro com Jesus é transformador. E ela experimentou isso em sua vida. Tinha projetos, tinha sonhos pessoais, mas ser mãe do Salvador, caminhar com Ele, fez sua vida tomar um outro rumo. E assim deve ser conosco. Reformar a nossa vida a partir do encontro com Jesus. Deixar que a sua luz brilhe sobre nós. Deixar-nos conduzir pela sua proposta, que é sempre exigente, mas é também promissora. É caminho de vida, é caminho de realização. Como dizia, acertadamente podemos dizer que Maria é auxiliadora dos cristãos, é nossa mãe. E ela nos encaminha sempre para os caminhos de Jesus. Olhemos para ela com esta confiança. Deixemos que sua vida, que seus gestos, que o seu jeito de viver a sua fé, de colaborar com Deus, nos ensine a ser discípulos e missionários em nosso tempo, com os desafios que nós enfrentamos aqui, mas com o mesmo jeito com que ela enfrentou e foi fiel ao plano de Deus para a sua vida. Amém.